Baixei uma família no Revit e preciso fazer algum tipo de ajuste. O que fazer, como fazer e por onde fazer? E é o que vamos aprender hoje com a arquiteta e consultora BIM, Fernanda Schmidt, que ela vai trazer um pouco do que a gente mostra lá na nossa pós-graduação de modelagem e coordenação de projetos BIM, para que você possa entender quais são os passos e visualizar as formas de você realizar isso nos tipos de família. Então, Fernanda, é contigo. Bom, vamos lá ver como que a gente faz para editar uma família caso você baixe e precisa fazer algum tipo de ajuste. Vamos lá. Bom, as famílias, é importante destacar que elas têm categorias e template específico para criar uma família. Então, não é assim uma coisa tão simples você editar a família. Mas eu vou dar alguns exemplos aqui para ficar um pouco prático, né? Para vocês entenderem um pouco o raciocínio. Mas, por exemplo, eu quero criar uma janela. Você não vai criar a janela com o template de uma porta. Porque no Revit, né, aqui são vários templates que a gente tem para a gente conseguir criar uma família ou editar essa família, tá? E no Revit, quando a gente vai fazer, por exemplo, a colocação de porta, ou janela, ou parede, ou algum componente, ele tem comandos específicos de acordo com a categoria. Então, por isso que é importante a gente escolher certo o template de família específico, tá? Aí eu vou explicar aqui alguns ajustes que a gente faz na hora que a gente baixa uma família. Por exemplo, eu baixei uma família, que eu até mostrei para vocês, do Cooktop. Em aulas anteriores, né, em vídeos anteriores aí, a gente viu alguns sites para baixar e eu baixei aí um Cooktop da Electrolux. Eu vou inserir esse cooktop aqui, coloquei aqui na minha bancada, ele ficou posicionado. Só que o que acontece? No nível de detalhe baixo, ele não aparece os detalhezinhos, né, referentes ali à grelha, os itens. Então, eu vou colocar nível alto, pra gente visualizar como é que fica essa família. Ó. E aí, quando eu coloco nível alto, ele apresenta esses detalhes. Fernanda, como é que faz isso? Eu vou mostrar para vocês. E também vou mostrar como é que a gente, por exemplo, eu não queria um cooktop de 4 bocas, eu queria de 2 bocas e eu não tô achando lá na biblioteca, no site. Como é que eu faço? Aí você vai ter que pegar, quando a gente não acha a família, ou você cria ou você edita uma família já existente. Então, nesse caso aqui, eu vou editar para transformar esse cooktop em um cooktop de 2 bocas. Então, como é que a gente faz? A gente seleciona aqui a família, vem editar tipo, ele abre essa família aqui no Revit, mas de uma forma que a gente está editando a família, a gente não está editando ela dentro do projeto. E aí, eu vou aqui no 3D para visualizar isso. Eu gosto de visualizar no 3D, que eu acho que fica bem legal, assim, a marcação. Então, o que eu vou fazer? Eu vou retirar aqui o que eu não quero, tá? Tô fazendo aqui, deletando mesmo essa estrutura. Quando a gente faz isso, e tô mostrando aqui pra vocês, qualquer edição, você tem que abrir a família, verificar ela e vai adaptando. No caso de uma família que possa ter, né? Deixa eu verificar se esse daqui tem parâmetros. Ó, ele não tem parâmetros de dimensões, tá? O que são os parâmetros de dimensão? Quando você quer editar ele, por exemplo, esse daqui ele tem uma dimensão de 60 centímetros por 70. E aí eu quero editar ele lá no meu projeto para ser 60 por 60. Ele não tem um parâmetro que eu consiga em editar tipo trocar as dimensões, tá? Então ele não ter parâmetro, por um lado, é bom. Por quê? Porque a gente não precisa se atentar ali aos planos de referência. Isso tudo eu explico um pouco mais aprofundado, né, com mais detalhes na nossa pós-graduação, onde a gente tem uma disciplina específica para criação de família e template, tá? Nesse caso aqui, eu vou passar um pouco mais rápido, mas para vocês terem um entendimento da edição de família, vocês conseguem editar, entra dentro da família e faz as adaptações. Nesse caso aqui, é um 2D, tá? Eu vou deletar esse 2D aqui e vou colocar nível de detalhe alto para aparecer a minha estrutura. E aí, o que eu vou fazer? Com essa varredura que tem aqui, eu vou editar a varredura, eu vou editar esse perfil, e no caso eu quero que ele fique aqui. Vou até colocar aqui uma medida de
33. Feito isso, eu acertei a parte de cima, eu vou acertar a parte de baixo. E aqui eu vou tirar mais dois acendedores, né? Que não vai precisar, porque agora a gente tem duas bocas. Bom, uma outra coisa de edição que às vezes a gente precisa mexer, principalmente quando a gente tem cadeira, mesa, elementos de mobiliário, às vezes acontece de você ter a modelagem e alguns itens da modelagem não aparecer no estilo visual baixo, tá? Como que funciona isso? Quando a gente seleciona aqui a modelagem, por exemplo, vou selecionar aqui os elementos da grelha. A gente tem a opção aqui de visibilidade gráfica. Quando eu entro em editar tipo, se eu deixar desmarcado aqui em planta baixa ou desmarcar aqui em nível de detalhe no baixo, o que acontece? Essa grelha ela não vai aparecer no nível de detalhe baixo. Nesse caso, eu vou deixar marcado aqui em planta baixa e ele estando embaixo também, para eu visualizar isso, o cooktop como um todo, né? Vou deixar marcado. Então, eu vou selecionar aqui, para ser mais rápido, toda a minha modelagem. Vou filtrar aqui. Tá tudo aqui. Editar. E vou pedir para ele aparecer em planta baixa e nível de detalhe baixo. E vou dar OK. Feito isso, a gente conseguiu editar o nosso cooktop, que antes era de 4 bocas e agora são de 2 bocas. E aí eu vou salvar esse arquivo com outro nome, porque o que a gente baixou ele tinha 4, né? E agora eu tenho um que tem 2. Feito isso, eu vou salvar aqui para o projeto também, vou carregar aqui no nosso projeto. E agora eu já posso utilizar aqui na outra cozinha, esse cooktop que eu tenho 2 bocas e esse daqui eu tenho 4 bocas. Bom, dessa forma a gente aprendeu ali a editar, a fazer ajustes específicos nessa família, tá? Você tem que abrir a família e verificar o que você quer mexer, o que você quer configurar, mas as adaptações, esses ajustes, os parâmetros, a gente fala um pouco mais na nossa pós-graduação. Então, se você gostou do vídeo, se te ajudou ou vai te ajudar, clique em gostei, se inscreve aqui no canal para ficar acompanhando sempre conteúdos na área de BIM e para receber mais informações da pós-graduação de BIM aqui do Inova Civil, clique no link da descrição, tá bem? Então, te vejo lá.